Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é polimento automotivo. Embora sejam acessórios comumente divulgados para polimento em rodas, pessoal, eles se adequam a muito mais cenários do que você possa imaginar aí. Então, sinceramente, eu vejo esse tipo de cone aqui como um acessório mais para você fazer polimentos em outras áreas do que especificamente polimentos em rodas, exceto a parte interna das rodas, quando a gente desmonta para fazer uma lavagem detalhada e uma descontaminação detalhada, onde você precisa fazer um processo de recuperação desse acabamento, dessa roda, para deixar ela com o acabamento perfeito para entregar o carro. E sinceramente eu não vejo esse tipo de disco aqui de espuma como uma alternativa mais correta para esse cenário, ou seja, existem discos de tecido que eventualmente são até mais baratos do que esses cones aqui, que vão te entregar um acabamento mais abrasivo, um acabamento melhor nessas rodas na parte interna, removendo melhor essa sujeira, desgastando menos e sendo até mesmo bem mais duráveis do que discos de espuma como esses. Então, certamente existem outras alternativas para fazer esse acabamento interno das rodas de uma maneira melhor, de uma maneira mais rápida, inclusive também, sem ter tanto desgaste nos discos de espuma, pois certamente o disco de espuma, numa parte interna da roda, ele vai se desgastar mais rapidamente do que outras alternativas. Então não vou me alongar muito mais do que eu já me alonguei nesse tema. Vocês estão vendo aí então alguns exemplos onde você pode entrar com esses discos de espuma, com esses cones, e certamente existem muitos outros, como é o caso até das soleiras de porta, das entradas das portas, toda a área que você consiga entrar com um cone desse aqui e encaixar ele perfeitamente na pintura, você consegue fazer um polimento com um alto padrão de acabamento e com uma facilidade enorme de polir essas áreas sem ter que recorrer a mecanismos manuais, algodão para polimento e afins. Então é um acessório que vai te dar uma gama de trabalho muito grande quando você estiver trabalhando o polimento automotivo, facilitando muito o teu dia a dia. Esses acessórios aqui, pessoal, eles vão certamente seguir um grau abrasivo, ou seja, vai ter uma espuma mais abrasiva para um polimento mais abrasivo e espumas mais suaves para um polimento mais suave. Então seria o que a gente comenta no polimento, sempre corte, refino e lustro. Você vai conseguir essa gama de trabalho com os acessórios que você comprar. Eventualmente mudam as cores, mudam os formatos, mudam os tamanhos e mudam também as densidades das espumas de acordo com as linhas e com os fabricantes. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai comprar cones que ele só muda a cor e não muda a densidade da espuma. E às vezes você vai comprar cones que a espuma mais agressiva, por exemplo, a super agressiva, que é uma acima da laranja, da agressiva, nesse caso aqui é essa cor, e eventualmente você vai comprar um kit aí que a tua espuma mais agressiva, mais abrasiva, vai ser de uma cor aí, por exemplo, vermelha. Então não tome como regra as cores e a abrasividade, tá? Nesse meu caso aqui, o que eu tenho? Super agressiva, agressiva e média suave, ou seja, eu tenho um super corte super agressivo com essa aqui, corte agressivo e refino moderado com essa aqui, refino e pré-lustro com essa aqui. São acessórios que podem ser lavados tranquilamente da mesma maneira que você lava suas boinas de polimento de espuma, o mesmo processo, só que você vai obviamente evitar apertar essas boinas para secar. Então se você lavou, você vai fatalmente ter que deixá-la secar por um bom tempo, por um longo período de tempo para você utilizar ela de volta, porque ela é bem mais grossa do que, por exemplo, uma boina simples de espuma para polimento automotivo. Então, teoricamente e na prática, vai demorar mais para secar do que uma boina de espuma para você reutilizar depois. Aqui no processo da lavagem, toma muito cuidado com a quantidade de produto que você utilizar para fazer a lavagem, independente de qual produto for,
especialmente se você estiver fazendo uma lavagem caseira com qualquer tipo de sabão, para você não encharcar com muito sabão aqui e ter dificuldade depois para remover esse sabão do teu cone de espuma, tá certo? Então uma lavagem superficial aqui já ajuda bastante, eventualmente só com água, com um produto específico para limpeza de flanelas de microfibra e boinas, borrifando a quantidade adequada aqui e passando uma escovinha super macia, você já consegue fazer uma limpeza bem legal do teu cone. Isso vale também para os conezinhos pequenos aí, tá certo? Como é que vai funcionar o uso desses cones aqui no momento do polimento? Primeiro de tudo, você não vai utilizar ele diretamente na tua politriz, não por padrão. Então é um acessório que ou você vai utilizar uma parafusadeira compatível com a utilização do cone, ou você vai utilizar uma furadeira para fazer esse processo. Por quê? Porque o encaixe dele é uma pinça. Rodrigo, vou poder utilizar ele no eixo flexível, naquele chicote flexível, nanotriz, autotriz, enfim. Não vai conseguir, pessoal, não serve, tá? Olha aqui, ó, o encaixe dele não bate, ele tem um diâmetro muito maior do que a pinça que você vai ter tanto no teu mini mandril para colocar na politriz e fixar o eixo flexível, tão quanto a ponta do teu eixo flexível também, salvo algum eixo muito específico que possua na ponta um mandril compatível com o diâmetro do cone para polimento. Só que aí a gente entra naquilo que eu já falei nos vídeos anteriores a respeito desse tipo de kit. A falta de força utilizando o eixo flexível com um acessório extremamente grande, como é o caso aqui. Então tome como padrão que você vai utilizar uma parafusadeira que tenha uma rotação forte, uma rotação minimamente elevada para conseguir polir, tão quanto com torque minimamente forte o suficiente para ter abrasão e conseguir fazer com que o cone gire corretamente, tenha pressão adequada na peça que você está polindo. Então não é qualquer parafusadeira que vai fazer isso, a furadeira vai fazer, seguindo sempre aquelas dicas que eu passo nos vídeos alternativos ao processo de polimento com a politriz. Tomar cuidado com a rotação, tão quanto com o aquecimento do equipamento que você está utilizando e a operação correta do equipamento, respeitando os limites tanto da ferramenta quanto do acabamento que você quer buscar. Olha aqui, ó a diferença da pinça. Esse daqui é um acessório semelhante, porém muito menor. Lógico que você não vai trabalhar em áreas grandes com esse acessório aqui porque não funciona. Todavia ele é um acessório desenvolvido para utilização com o kit nanotriz, com o eixo flexível. Então esse acessório aqui você vai conseguir utilizar no eixo flexível tranquilamente, ao contrário do teu cone para polimento. Pô, Rodrigo, dá para tentar diminuir esse diâmetro aqui? Até dá, pessoal. Dá para você lixar e tranquilamente diminuir, mas é por sua conta e risco. Não é adequado a utilização dele em qualquer eixo flexível. Então eu possuo um mandril com rosca M14 que eu consigo colocar diretamente na politriz. Para quem já assistiu os vídeos onde eu utilizo o eixo flexível na politriz, sabe do acessório que eu estou falando, então eu recomendo que você veja sempre a descrição do vídeo para ver esse material extra que eu vou entrando em detalhes nos vídeos que eu vou fazendo depois. Então é sempre interessante que você utilize o campo descrição e assista o material extra para se familiarizar com aspectos que eu já expliquei em vídeos anteriores, para saber do que eu estou falando nos vídeos futuros no canal, porque não tem sentido nenhum eu retornar nesses temas e sempre ficar repetindo a mesma coisa. Então, um detalhe interessante, se você utilizar ele com um mandril adaptado na tua politriz, é tomar muito cuidado com a distância entre a máquina e entre a área que você está polindo, para evitar qualquer dano à peça que você está polindo, tá certo? Então, eventualmente você pode utilizar até um alongador de eixo, daqueles de 10 centímetros, para você conseguir uma distância maior entre a máquina e o cone de polimento, para conseguir entrar com ele tranquilamente nas regiões que você precisa polir. Então aí como é que funcionaria? Colocaria o alongador de eixo antes na máquina e depois eu prenderia o mandril M14.
E aonde você comprou esse mandril que você pode colocar na tua politriz aí, Rodrigo? Galera, não tenho indicação de local para você comprar nem os cones e nem o mandril também para você fazer a compra. Se tiver alguma indicação, futuramente, a data de gravação desse vídeo você pode conferir aí na descrição. Todavia, se não houver, não adianta você comentar e me perguntar, porque eu simplesmente não tenho indicação de onde comprar esse mandril e também aonde comprar os cones, tá certo? Fica a seu critério aí escolher a loja, escolher o local onde você vai comprar e procurar esses acessórios na internet. Ponto interessante na utilização dos cones, tão quanto os mini cones aqui que eu tenho para mostrar para vocês no vídeo, é a maneira como você coloca o produto neles. Você evitar colocar o produto de forma que quando você ligar ele vá simplesmente espirrar por tudo quanto é canto e fazer uma sujeirada na hora que você está polindo. Você pode aplicar ele diretamente na peça ou aplicar umas 3 gotinhas aqui, inclusive aqui na ponta, se você entrar em alguma área que você vai polir que necessite dessa ponta aqui, e espalhar ele com o dedo de forma que ele não fique concentrado e não espirre no momento que você ligar tua parafusadeira ou tua furadeira para fazer o polimento. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu gostei aí, pois isso me ajuda a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo para você. Participe do canal aí enviando suas sugestões no campo comentários, que sempre que possível eu vou trabalhar em material novo, em conteúdo, priorizando as sugestões que você está me mandando, tá certo? Um forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau!